Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, Angola e o mundo. Que está muito frio. Luanda está fria. Se eu aqui dentro estou a sentir, imagino que estão lá fora. Hã? Quem que está fora lá daquele de Luanda? Luanda, quem? Ana de Jesus, como é que é? Está muito frio, né? Está muito frio, sim. Está 23 graus. É muito frio para Luanda. Se é uma cidade quente. Estás na Sistec. A Sistec ainda continua aí. Aí do Maclus. Nada. Não tenho agasalho, não. Na Sistec, as empresas mais antigas de Luanda, uma coisa tão pequena, mas naquela altura parecia ser uma coisa grande. Sistec. Ah? Hum. Sistec. Sabe, Ana Jesus, quando falaste estou na Sistec, até assustei. Sistec! Ainda existe? Ah? Ana, nunca mais pensei em Sistec. Sistec. Sistec, Jumbo. E o Jumbo ainda existe? Lugares antigos. Ontem falei com alguém que viu a foto do pai no meu perfil e disse-me que está à procura do pai há 4 anos. Já esteve no monte, havia recebido 2 bênçãos depois que o pai havia orado por ele, só que perdeu o contacto, ficou tão feliz e disse que no sábado será o primeiro a chegar na igreja. Muito forte, Juliana. Como é que ele me perdeu o endereço? Não pode. Alguém vive em Luanda? É, isso é complicado. O Jumbo fechou? Já fechou, Lorena. A Ana disse que fechou. José Lemos confirmou que já era. Jumbo. Sistec. Mas qual empresa aí? Ah, Ango Chip. Latiangola. Se solo você é mais velho. Você conhece essas empresas que eu estou a falar? Latiangola. Ango Chip. Ficaste admirado, Gaspar, quando viste o Jumbo, né? Não acreditasse que é esse que era famoso. Você veio da Europa, pá. Antigamente aquilo era.
Ah, não está fechado, continua aberto. Marta Motori. Não, quero é de agora, quero mais. Vamos a falar aqueles antigos. O Tavares. Ango Chip. Pomobel. Ok. Boa tarde. Só entrei para vos saudar, por isso tomei essa posição aqui. Tomei essa posição com o propósito somente de mostrar que não tem live. Aliás, não tem, não vai demorar a live. Live tem. Não temos muito tempo na live, porquanto hoje, quinta-feira, temos a grande live da colheita africana e o mundo. Então, só passei para vos saudar, fazer aquilo que a gente gosta de fazer, curar os doentes. Eu disse que o pai é o homem do momento em todas as redes, mas ele assumiu que só pode ser o diabo. Ele tinha ido para Ewa e quando voltou, o pai já não estava no mundo. Ei, nome dele é quem? Quem é esse que teria ido para o Ewa? Como se chama? Aí na Macambira, Chita Madalena. As Macambira, olha. Aí não quer, né? Quem vai pra cidadela aí, na Vila Alice? Tu a ver, Macambira. Quais são as notícias que vocês me trazem? Principalmente os ceferos, pescadores. Como é que é? Arminda Bebeca foi abençoada. Ah, Arminda, como é que está o teu irmão? Teu irmão do Lubango. O apologeta. Ah, Fernando Manassa. Fernando Manassa? Passou no monte? Não, não tô acreditando. Não estou a ver quem é esse aí. No monte, não me lembro de um Fernando Manassa que passou no monte. Ou está a se enganar com outro falso profeta. Tem muitos que pensam que, não, eu estive no monte, apóstolo, lembra que eu fui te visitar. Um falso profeta, como os falsos profetas criavam cabelo. Juliano, fala aí. Ele te contou o quê? Foi lá no monte com quem? Ah, perguntou se eu continuo a ser um homem humilde. Muito forte. Então pensar que isso é falsa humildade ou como é? Hã? Resultado do contexto, de momento. Não. Nós somos assim hoje, amanhã e para todos sempre, amém. Ah, está bem, o rapaz. Pouco entra nas redes sociais, só falta vir pedir perdão ao pai. O chefe dele fugiu, o líder deles. Tinini. Porque a apologeta. Apologeta? Os apologetas. Meninos perturbados, pá. Ímpios, pecadores. Querem defender o evangelho. Fanatismo religioso. O extremismo religioso. E terminam. Sabe como é que eles terminam? Arminda. Incrédulos. Pior do que os incrédulos. Depois já não acreditam no tal evangelho que eles defenderam na carne. Se você lhe falar da defesa do evangelho, vai te falar, nunca mais me fala disso.
Disse que o pai havia lhe dito que o chapéu ou a toca do Papa que caiu no nosso aeroporto é assim que o Papa voltasse seria destruído. Ah, então me conhece não? Ah, então me conhece. Fernando Manassa. Passaram muita gente no caminho do homem, ó Juliano. São ímpios, hipócritas, Armendo. Nem vivem o que eles defendem. Quando você é um carnal e você quer ser zeloso, primeiro tens que ser um hipócrita. Vai defender aquilo que você não vive. E um hipócrita muito dissimulado, vivendo as práticas do erro longe das pessoas. Mas como não oculto que não será revelado, a seu tempo depois as pessoas vão se aperceber. Não é isso que aconteceu com quem? Com o outro apologeta. Que é o nome dele, aquele brasileiro aí? O nome dele é quem? Como é? Quando eu falei que ele era falso profeta, muitos brasileiros abandonaram as minhas lives. Disse que agora está doente, foi expulso, foi se esconder. Não, outro apologeta na defesa do Evangelho. O discípulo do Paulo acha o Paulo Júnior, bem envergonhado, porque quando você defende o Evangelho, tem que viver o Evangelho. Estás a ver, por exemplo, vamos lá, não vim para pregar, mas conversar com vocês. A minha mensagem, ele tem um extremismo, muito zelo, mas não é zelo na carne, zelo na tolice. Um tolo quer ser zeloso. Um carnal quer... Como é que você, se um carnal, vai ser zeloso? Tem que ser na hipocrisia. Mostrar zelo aos homens, mas porém vivendo a carne longe dos homens. E quando for descoberto, vais ficar envergonhado. Por isso os meus inimigos, a primeira coisa que eles fizeram era procurar as minhas falhas. Porque eles sabem, um zeloso, um que tem a mensagem que choca com a mentira, com a religião, com a hipocrisia, com as filosofias, precisa viver isso. Precisa ser o que ele prega. Os teus inimigos irão à tua atrás. Porque essa mensagem, o zelo pela verdade, te leva você a acarretar muitos inimigos. Todos aqueles que andam na mentira vão te odiar, vão te perseguir. Todos aqueles que se sentirem envergonhados na tua mensagem vão declarar guerra contra ti. E então, sabendo que você é homem, tens carne, procurarão os teus defeitos para te exporem. Procurarão os teus pecados, os teus erros, para apresentar, para te humilhar, para te envergonhar. Fizeram isso com Jesus. Não acharam nada.
fizeram isso comigo. Ficaram envergonhados. Eu disse que a mensagem que eu prego choca com a mentira, com as filosofias humanas. É opositora à ciência. Não estou a falar a ciência que é ciência. As ciências, porque isso que eles pregam é ciência. Filosofia é a ciência, a mãe das ciências. É a sabedoria dos homens, que é ciência humana, não é ciência do alto. Então, feito isso, ao chocar com a mentira, você tem que ser verdadeiro, tem que viver a verdade, para que quando eles vierem, não achar nada em ti. Agora, esses meninos aí, como Paulo Júnior, ficaram a pregar contra os outros, e eles mesmos eram o que eles pregavam contra os outros. Mostraram um zelo, mas na carne e na estupidez. E os seus inimigos depois revelaram todas as suas culpas. Revelaram todo o seu lixo. Tem que se esconder. Porque durante muito tempo você afronta. Quando você for caçado nas mandíbulas, você não tem coragem nem ousadia de se apresentar para falar em nome de Deus. É isso que Jesus falou. Quando você começares com a obra, tens que terminar a obra. Um dia, um comissário da polícia foi me aconselhar para que deixasse de pregar contra os falsos profetas. Porque ele bem os conhecia, eles são assassinos, eles matam, eles são capazes de tudo. E com aquela sempre a linguagem manipuladora, nós precisamos de ti, nós precisamos de ti. Olha o que eu lhe respondi. Já viste um peixe fora da água? Ah, não, então. O peixe só vive na água. Essa é a minha missão. Essa é a minha mensagem. É a minha pregação. É falar a verdade. Como é que eu vou deixar de fazer a exposição das obras das trevas? Jesus disse aos irmãos dele, filhos da Maria: o mundo me odeia a mim, porque dele eu tenho testificado que as suas obras são más. Por isso o mundo me odeia, mas o mundo não pode odiar a vocês. Mas a mim me odeia porque eu tenho testificado que as suas obras, que as obras do mundo, são más. Por isso, em revolta, em reação, o mundo se levanta contra mim, porque eu tenho me levantado contra o mundo. Agora imagine se Jesus, ao fazer a exposição do mundo, ao envergonhar o mundo, ao falar das obras do mundo, e ele mesmo fosse praticante das obras do mundo, o mundo poderia revidar. É isso que Jesus estava a dizer. Ele me odeia porque eu tenho testificado que as obras deles são más. Por isso eles me odeiam. Agora, você está a testificar as obras do mundo que são más. E você mesmo vives o mundo, praticas o mundo, amas o mundo. Parece políticos, né? Os políticos se caçam, se perseguem, se expõem, mas eles mesmos são aquilo que estão a criticar dos outros. Quem está no poder é chamado de todo nome. Quando ele for lá, ou ele é aquilo que o outro é. É só uma oportunidade. Por isso os meus inimigos acharam que eu era mais um. Olha o que eles teriam dito. Porquanto ele está no deserto. Por isso ele tem a falsa humildade. Porquanto ele está no deserto. Por isso ele está a afrontar a verdade. Por isso ele está a afrontar a corrupção. Deixa ainda sair do deserto e ter multidões e ser seguido por multidões para vermos se ele vai continuar a ser o que ele é hoje. Veremos se ele vai continuar a falar o que ele fala hoje. Veremos
é isso. Eles disseram, então lhe abrem as portas. Não se opõem. Deixa ele crescer. E vamos ver. E eu cresci. E eu continuo mesmo. Vocês ouviram? A pessoa que foi me procurar no monte, nem faço ideia dele. Perguntou na Juliana se eu ainda continuo um homem humilde. Porque todos tinham dúvida que eu continuaria assim. Ok? Mas agora, viram aqueles meninos aí, começaram desde os povos Paulo Júnior e outros tantos, porque apologetas, defensores do Evangelho, e depois começaram a afrontar os outros, amam os debates, mostrar que eles são os melhores do que os outros. Ok. E todos eles terminam incrédulos, terminam mundanos, pior do que aqueles que eles criticavam. Não é a mesma coisa que aconteceu com certos movimentos que apareceram na Terra, chamado os desigrejados. Os desigrejados estavam escandalizados com seus pastores, seus líderes. Então apareceu um movimento na Terra, das pessoas saírem das igrejas e não terem igreja. E andam em grupos, andam não sei quem, como se fossem pássaros sem ninhos. Vão aí, se reúnem aí, se reúnem. Até para se desapareceram. Eles já não existem. Não sei, né, se existe. Eu acho que já não existe. Mas eles eram pior do que aqueles a quem eles haviam se escandalizado, os seus pastores. Desigrejados diziam, não, os pastores estão mal, as igrejas estão corrompidas. A igreja... Ok, é verdade que as igrejas estão corrompidas. Estão mal. Mas eles saíram como corruptos e foram continuar com as suas corrupções. E se tornaram piores do que os corruptos aonde eles saíram. O exemplo concreto é a reforma. A reforma macedista de Angola. Fizeram-me uma pergunta. Vocês estavam lá? No jornalista ex-jornalista da reforma. A imprensa reformista. O que tu achas da reforma? Eu disse, o quê? Reforma? Deus não faz reforma. Deus faz revolução. Eu disse, reforma é reparar o que está estragado. Deus destrói o que está estragado e faz tudo novo. Isso é revolução. Deus planta e arranca para voltar a plantar. Deus edifica, derriba o que está torto para voltar a edificar. Eu disse, quando é que eles se converteram? Se eles são sementes da corrupção. Porque eles também participaram das mesmas corrupções. Fizeram parte. Eram instrumentos da corrupção. E eu falei ao jornalista deles, eles não saíram, não é porque a igreja está corrompida. Eles saíram porque por causa na defesa dos seus direitos. E eu disse, quando é que eles se converteram? Quando é que eles confessaram as culpas que eles estão a imputar aos outros? Se eles também praticaram as mesmas culpas. O mesmo que me entrevistava já fez chorar muita gente. O mesmo que me entrevistava era um pastor que roubava o povo. Até ele se agabava que era bom em tirar o dinheiro do povo. Quando é que ele se arrependeu e também reparou os danos que ele provocou? Nada. Ah, não, me mandavam. Quando alguém te manda roubar, você não deixa de ser gatuno. Eu que te mandou e você são gatunos. Porque se você não é gatuno, quando te mandam roubar, você não aceita. Ouviu? Então eu disse, esses são pecadores, não se arrependeram,
não se converteram. E se eles se arrependessem e se convertessem, tinham que entrar no deserto para serem preparados. Eu falei isso. Eu até, inclusive, dei uma explanação minuciosa. Disse que eles tinham que ser preparados depois de virem da sinagoga de Satanás. Tinham que ser expurgados, preparados, remover as doutrinas de demônios e lhes dar uma nova doutrina, a doutrina de Cristo. Isso leva tempo. Depois é que poderiam ir, não mais para fazer reforma, para fazer uma outra casa. Mas esses aqui estão a lutar, estão a se alejar, batem uns outros, partem patrimônio, se apoderam. Está a dizer que é reforma, que é Deus. Fala, esquece isso. Hoje, ele está me dando razão onde ele está. Está me dando razão. Eu disse, isso não vai vingar. Dilma Cedo até anda a lhes rir. É a mesma coisa a história dos defensores do Evangelho. Vocês são partícipes da corrupção no Evangelho. E vocês vão dizer que estão a defender o Evangelho. Você não vive o Evangelho, como é que você vai defender o Evangelho que você não vive? Na mentira. Assim eram os fariseus e os saduceus. Colocavam fardos pesados sobre os ombros dos outros, e eles nem com um dedo tocavam nesses fardos. Hipócritas. Eles falavam aos outros, não adulterarás, mas eles adulteravam. O modo operante só que diferia. Os outros adulteravam abertamente e eles na escondida, de noite. Mas nós estamos a defender o Evangelho e vivemos o que nós pregamos. Não é brincadeira, não. Facebook já era. A graça de Deus. E acabou de... Do nada, a live caiu. Sabe, quando você estava mandando mensagem, a live caiu. Aqui ainda estava em dia. Depois, quer dizer, primeiro cai lá vocês, depois é que cai aqui. Infelizmente. Antigamente te dava ainda a chance, quando caía, de voltar a recuperar a live. Agora já não, é direto. Agora cai direto, sem chance de voltar a quê? A continuar. Não, não voltou não. A cena não voltou. Nova live. Aquela mesmo caiu. Antes te dava chance de você tentar outra vez. Agora não, cai direto para voltar a fazer nova live. Ah, vocês aqui voltaram, sim. É sabotagem, né? Ou é a internet? Já não faz contagem, é direto. Cai. Piu. Mais um outro déficit.
infelizmente. Sim, pode ser a net, né? Manda nos grupos também o link. Muitos só recebem nos grupos. Tem que pôr nos grupos, pá. O tempo está cumprido. Carlos Jovete de Sri Lanka, o estudante angolano no Sri Lanka. Vilala, glory to glory. Glory to God. Então, estava a falar a respeito do zelo. É muito bom ter zelo, mas ai de ti se és um tolo com teu zelo na tolice. Ai de ti, hipócrita, com teu zelo cheio de hipocrisia. Apóstolo Paulo fala que Satanás é o anjo das trevas, mas para enganar os humanos tem-se feito passar em anjo da luz. E Paulo disse que também os seus ministros, sendo ministros da corrupção, apóstolos corruptos, se fazem passar de apóstolos ou ministros de Cristo. E Paulo disse que, mas o fim deles é conforme as suas obras. Assim como Satanás, sendo anjo da luz, mas manipula e finge, engana como anjo da luz, também os seus servos fazem o mesmo, se fazem passar de anjos, de ministros da justiça, quando eles são ministros da corrupção. Mas como as coisas ocultas não vão permanecer ocultas, então as suas corrupções vão aparecer. E o fim deles é conforme as suas obras. E Paulo ainda vai mais longe. Para muitos, os pecados se manifestam, aparecem depois de serem julgados, depois de juízo. E para outros, é depois de muito tempo. Sabe o que significa isso? Quando o homem é atribulado, o corrupto é atribulado, então automaticamente todas as suas hipocrisias aparecem. E para uns não é depois do juízo, de serem julgados, não. Depois de muito tempo. Esses ainda demora mais. Leva tempo para se manifestar o oculto. E nesse tempo que ele se escondeu, vai arrastar muitos no inferno. Muitos vão acreditar na mentira dele. E quando Deus vistigar a corda e revelar o profundo e o escondido, é muito escândalo. Clarinda Juma, Aleluia, Man of God, hi. Depois de muito tempo, seus pecados são manifestos e outros depois do julgamento de Deus. Mas nada vai ficar escondido. Então vem aí com teu extremismo, com teu zelo, sem entendimento, sem pureza, sem verdade. Oh, esquece isso. O mundo vai saber. Assim como as boas obras serão também reveladas, também as más. E não é só as más. Quando a Bíblia fala que não há nada que é oculto que será revelado. Existem boas obras que estão ocultas. Também vão ser reveladas. Assim como também as más
ocultas serão reveladas. Eu fiquei sensivelmente 4, 19. São quantos anos? 15 anos no anonimato. 15 anos no anônimo. 11? Não. 15, ô Catarina. Hã? 2004, 2019. 15 anos no anonimato. Um desconhecido pregador. E durante esses 15 anos preguei todos os dias. Preguei noite e dia. Teve momentos que tínhamos culto todos os dias. Teve momentos que tivemos culto menos sábado. Depois fomos reduzindo. Quando veio o coronavírus, os cultos começaram e que ficamos, hoje só vou 2 vezes na reunião. E também aproveitei-me e me escondi. Agora entendi porque depois dos cultos começar, na pandemia, não voltei a fazer culto todos os dias. Só acho que eu compreendi. Estava a ser preparado para ficar escondido dentro de casa. Mas esses 15 anos, eu era um pregador desconhecido. No deserto. Vocês não faziam ideia que Elias estava a pregar na terra. Quem é que já lhe foi revelado que Elias já estava na terra nesse período aí? Quem? Quem é que lhe foi revelado que estava a pregar o pregador da justiça na terra? Quem é que já teria sonhado que tinha um homem que estava escondido que em breve apareceria? Uma vez eu recebi visita de um pastor. Vocês gostam das minhas histórias, né? Esse pastor já foi meu vizinho. A igreja onde ele estava como auxiliar é próximo da minha casa. Então, lhe conhecia. Saudava. Na altura eu também era pastor. Através do... Isabel até que havia sonhado, né? Me contou, Isabel. Através do líder dele. Então, nos conhecemos. Depois ele e o líder saíram, foram abrir a igreja deles. Abandonaram a chamada visão cristã. Visão do diabo. E foram abrir a igreja deles. Mas depois abandonou aquele líder dele e foi embora. Terão passado, sei lá, 2 ou 3 anos que já não via aquele rapaz. Há 19 anos Deus me falou pela palavra que ia levantar um homem semelhante a ele. Dê o teu nome. Dê o teu nome, capítulo 18, Deuteronômio. Amo ouvir as histórias do pai, Maria. Então, depois de 3 anos, sensivelmente, ele veio me visitar, esse pastor. Eu até achei estranho por aqui. Você anda onde? Não, olha, eu saí, fomos com o pastor Fernando. E depois também abandonei o Fernando. Não, não é sério.
Então, mas agora estou na igreja de um zairense, de um congolês. Estou a servir num congolês, estou lá como pastor. Ah, é? Fica onde? No Luanda Sul, sei lá o que é. E ele me disse, pá, mas eu vim procurar o pastor por algum motivo. Como assim? Epá, o meu pastor, ele me disse assim, existe um homem, e ele não é angolano, esse pastor. Não é esse, o pastor dele. Que era, né? Eu creio que já não estão juntos. Não sei se também já morreu. Né? Existe um homem, um pastor em Angola. É um desconhecido nesse país. A igreja dele está no quintal. Ninguém lhe conhece. Uma pequena igreja. É o único pastor que está de pé nesse país. Só tem um. E ele disse, lhe deu características. As características é um homem santo que sacrifica muito, ora muito e jejua muito. E automaticamente ele se lembrou de mim. Aquele meu vizinho aí. É sério? Como se disse sim? Um homem é que vai avivar o mundo. Angola e o mundo. De resto, tudo isso que você está a ver aí, até ele próprio se meteu lá. Todos nós somos corruptos. Só tem esse homem de pé. E no mundo, o resto todo está caído. Estamos aqui em Angola. Estamos aqui na Viana. Oh, e ele se lembrou. Oh, então é aquele. Ele disse: Não, eu conheço. Eu disse: É mesmo aquele que você conhece. Ah, sabe? Eu disse: Eu sei que você lhe conhece. Estás a ver aquele que você conhece? Esse é o avivalista. É o único homem que está de pé nesse país. Todos são corruptos. Até ele próprio. Todos nós somos corruptos. E ele foi me visitar. Ele começou a me falar isso. Xé, eu assustei, pastor. Eu falei, eu sou isso. E ele me perguntou se sabias. Eu disse, eu sei. Ok? Depois me despediu, foi embora. Nunca mais vi esse rapaz. Nunca mais. Number two. Já passamos o um, agora dois. Quando morre a mãe do Mário, a avó da Carla. Carla é a esposa do Bispo Panso. Na altura ainda não era esposa, parece que era. Na altura ainda não tinham casado, né? Era noivo, que sei lá. Hoje já tinham casado. Não me lembro. Então, preste bem atenção. Então, ele estava a sair no óbito. Essa senhora já morreu. Uma anciã já morreu possivelmente com 80 anos ou 70. E ele estava a passar. E só lá, nas herências, que detetavam os movimentos do céu. Por causa da elevação dele espiritual na bruxaria também. E essa senhora estava a passar. Tinha um meu vizinho que tinha igreja. Não era assim vizinho de vizinho. Na mesma rua. Tinha uma igreja que até que era chamada a Igreja dos Langas. É um zairense, congolês. E ele, para entrar na casa dele, tinha que passar num quintal onde estava a igreja desse homem. Um quintal grande. E ele estava a passar. E esse pastor estava a falar com o discípulo dele. E ele disse assim: Estás a ver esse pastor que onde tem óbito agora aí na rua? E o discípulo disse: Sim, estou a ver, tem um pastor, está no quintal, tem lá óbito na casa dele. Conheço ele. E ele falou: Aquele pastor que vocês estão a ver. Hoje ninguém lhe conhece, é desconhecido, escondido lá na lama. Aquela igreja que você está a ver vai chegar em todo mundo.
E o discípulo perguntou, como assim? Então a senhora estava a passar, aquelas mais velhas assim, que gostam de se intrometer, entrou lá. Era vizinho deles. Não, ele é meu neto. Por causa do bispo Panzo, né? É meu neto. Ah, é teu neto, sim. Aquele teu neto, aquela igreja vai alcançar o mundo todo. As pessoas lhe zombam, riem dele, pobre, miserável. Tipo, anda à toa, toda hora nas matas. Parece que é um frustrado. Hein? Passa o dia nas matas. É aquela senhora, depois vem me falar. Essa senhora já morreu. Epa, eu encontrei aquele pastor. Conhece aquele pastor? Sim, estou a ver aquele pastor aí. O Langa. Langa é zairense, congolês. E aí, pá, eu lhe encontrei a falar assim, 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 assim. Eu falei, avô, eu mesmo sou isso. Oh, afinal ele é assim. Eu disse, sim. Ah, não sabias? Não. Eu disse, essa igreja que está vendo no quintal vai ir em todo mundo. E ele me perguntou, como é que ele sabe disso? Não, ele é feiticeiro. Não é qualquer um que sabe dessas coisas. Eu falei, ele é um bruxo. E eu falei, não é qualquer bruxo. É um grande satanista, um macumbeiro. É um lobo de muitas estrelas no ombro. É um embondeiro bem grande. Os pequenos embondeiros não sabem dessas coisas. Aleluia. Eis aqui o ensinador da justiça. Querem mais? Eu poderia vos revelar as histórias que eu ouvi no deserto. Então estava a dizer que eu precisei 15 anos no deserto. E eu não forcei a barra. Não procurei atalhos. Não queimei as etapas. Mas eu cumpri as etapas. Segui os degraus da vida. Até que em 2019, na verdade foi 18, em dezembro de 2018, o mundo conheceu pela primeira vez. Foi em dezembro, mas parece que os vídeos começaram a sair em janeiro, ok? Gravação, né? Em dezembro, em janeiro, começaram a publicar, né, Mite? O mundo pela primeira vez conheceu o ensinador da justiça. Muitos de vocês afluíram. Não havia live na altura. Era gravações no Tavares. Começaram a se publicar. Olha, tá um homem no deserto. É incrível. É um homem que está a falar muita coisa. Ah, 2018 já tinha vídeo. Então, foi mesmo em 2018. Então não é 15 anos, 14 anos. Vocês conheceram pela primeira vez o homem que estava escondido durante 14 anos. É muito espiritual, né? Você que é angolano, te faz lembrar de quê? Hã? O que te faz lembrar? 14 anos da luta armada, que não existia nenhuma luta, tudo mentira. Como assim, Narciso? É live. Ah, é a primeira vez que você entrasse nessa live. É, Narciso, estás a dormir? Pá. Eu sempre faço live às 16 horas, ô Narciso. Então, Preciosa, está tudo bem? Feito isso, foi no final de 2018.
Foi assim que o mundo conheceu o que estava escondido durante 14 anos. 14 anos esconderijo. Não, volto a falar. Não queimei etapas, não busquei atalhos, mas eu cumpri as regras do jogo. Segui os degraus até as trevas acharem, não, esteve muito escondido. Não conseguimos lhe matar no esconderijo. Então vamos lhe apresentar. Vamos procurar lhe matar com quê? Com a popularidade. No mundo do espírito eles chamam, deem-lhe osso. Lhe dão osso. Deem-lhe osso. Pelo menos assim vai deixar de quê? De gritar. Eles chamam ladrar, que é orar, né? Ele não tem osso, por isso está ladrando muito. Dá-lhe osso, vai parar de ladrar. Vai ver que nunca mais vai ladrar. Foi assim que me apresentaram ao mundo. O mundo me conheceu. Mas o mundo não conseguiu me afogar. Juliana disse que já tinhas visto os vídeos e disseste: esse pai está com o aspecto de Jesus, esse pai está mal. Esse pai, esse, esse calão de Angola, esse pai está mal com o aspecto de Jesus. E a minha mãe disse: veio mostrar maravilhas. Xé, veja só, a mãe dele nem me conhecia. É muito forte. É... Óbvio? Muitos tiveram revelação na hora. Esse homem aqui. Olha, alguém disse assim: dois senhores estavam andando no monte, me cruzaram lá no monte. A outra disse: ah, esse pastor é tipo maluco. Por causa do cabelo, né? É. Esse pastor é tipo maluco. Ele falou: o quê? Maluco? Ele, o próprio que contou. Falou isso na live, vocês lembram, né? Sei se é na live ou na igreja. Ele falou: esse pai, quando ele descer, esse pai, quando ele descer, a terra vai estremecer. Ele falou: como assim? Esse pai. Juliana até duvidou. A senhora disse: esse pai, quando ele descer, o que ele vai fazer? Viu o que a Juliana falou, Arminda? Esse pai está mal. Uns diziam: mas esse senhor também. Fica toda hora aqui, os outros descem, ele está sempre aqui. Mas você não tem família. Então eu andava com uma menina, que é a minha mulher, né? Não é que não era, já era. Estou falando em relação à idade, uma menina. Então eles diziam: mas esse pai anda com essa menina, né? Essa menina assim de igreja dele, né? Assim anda embora com essa menina aqui. Esse pastor também são muito ngombeira. Assim anda embora dormir com a menina lá do grupo coral. Depois criaram coragem, foram na Sony. Assim, esse pai que andas com ele, eu tô pastor, né? Não é meu marido. Não, marido como? Marido como? Não, marido como? E a tua mãe que disse veio mostrar maravilha, nem sequer veio ainda. Marido como? Marido mesmo. Marido como?
De casamento. Mas casamento mesmo. Casamento. Mas como? De pim, pim, casamento. Pim, pim, casamento, sim. Não, fizeram um desafio. Não, nos trazem das fotografias. A Sony foi buscar o quem? O álbum das fotos lá na cidade, na casa da empregada onde estava guardado. E veio eles mostrar. Eles também viviam lá no monte, umas jovens. Oh, é mesmo casamento? Oh, é casamento mesmo! Oh, não estamos pensando que estamos embora assim, se agarraram mesmo só, se embora lá do grupo coral da igreja. Ele te agarrou, estás com ele aqui no monte. Afinal, é um casamento sério, meu. Casamento sério. Não, tá aqui mesmo você, tá aqui, é mesmo você. Tá aqui ele. Ainda não criava cabelo, bem bonito. Minhas histórias nunca cessam. Como as fontes celestiais também que não cessam. Somente assim eles acreditaram que ela era minha esposa. Então eles agora começaram a anunciar aos outros. Não, é mulher dele. Não, qual é a mulher dele? Esses pastores gostam de agarrar. Não, nos mostrou mesmo. Oh, é mesmo ela, é mesmo. Oh, é, casou mesmo, casou. Ah, a gente anda a pensar que, embora a menina lá da igreja, que ela agarrou. Ai, meu Deus. Maneva, não é brincadeira, não. De pimpi mesmo. Pimpi, casamento, pimpi. É, de pimpi mesmo casamento. Quando essa fase passou, ouviu? A Juliana disse que na casa deles duvidaram que era tu, que era